a tia tem pra você. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. É isso aí! Iremos falar hoje sobre metamorfose. Estão curiosos? Então peguem aí o caderno 2, abrindo na página 28 e vamos ver que metamorfose é essa que fala a música. Vamos lá? Então todo mundo? Metamorfose. Anteriormente, tratamos do ciclo da vida de alguns animais e descobrimos que existem animais que geram seus filhotes no interior da fêmea e animais que geram seus filhotes no interior dos ovos, como as aves, os jacarés, as tartarugas, os sapos e a maioria dos peixes. Isso mesmo, então na aula passada, nós vimos que dentro do ciclo da vida dos animais, existem essas duas possibilidades. Existe a possibilidade do bebê ou do ser gerado dentro do ventre da mãe, dentro da barriga da mãe, não é isso? Que são os vivíparos. Como existe a possibilidade também deles serem gerados dentro de ovos, que são originários dos ovíparos. Quando os filhotes já nascem semelhantes aos pais, seu desenvolvimento é chamado direto. Ou seja, eles não passam por metamorfose. Já quando o animal sai do ovo e passa por metamorfose, antes de atingir a sua vida adulta, o desenvolvimento é chamado de indireto, como ocorre com a maioria de insetos. No caso da metamorfose completa, o animal passa pelas fases de larva, pupa e adulto, como acontece com as borboletas e as moscas. No entanto, a metamorfose é incompleta, quando os ovos nascem larvas que se transformam em ninfas antes da fase adulta, como acontece com os gafanhotos. Vamos entender um pouquinho mais aqui, logo abaixo. Então, o que vem a ser a metamorfose? Aí no cantinho do livro de vocês estão vendo a descrição do que vem a ser metamorfose. Bem aí ao lado, ó. É a modificação que ocorre durante a transformação de um animal jovem em um animal adulto. Quando uma borboleta macho, ele fecunda uma borboleta fêmea, ocorre o acasalamento. O que é o acasalamento? É o ato, tá aí também do lado do livrinho de vocês. Ó. Se vocês sentirem dificuldade, tá bem aí do ladinho. Ó. É o ato de união entre um indivíduo macho e um indivíduo fêmea de determinada espécie. Então, para se gerar um ser, precisa ter o acasalamento do macho com a fêmea. Então, dessa união é que gera-se um outro ser. O macho, ele deposita os espermatozoides, que são gametas masculinos, dentro do corpo da fêmea, onde já estão os óvulos, que são gametas femininos. Então, o que é que acontece? Esses gametas masculinos se encontram com os gametas femininos, existe a união, onde gera, a partir daí, um novo ser. Cada espermatozoide que se une a um óvulo forma um ovo. Então, se existe um espermatozoide que ele encontra um óvulo e ele penetra, pronto, ali já tem um ovo. Aí vem outro espermatozoide em um outro óvulo, outro ovo. É por isso que, às vezes, existem o que chamamos de gêmeos, quando se ovula mais de um ovo, certo? Em seguida, a borboleta fêmea procura uma planta para botar seus ovos. Do ovo da borboleta nasce uma pequena larvinha. Então, vem o ovinho, desse ovinho, o ovinho vai, racha e dali nasce uma larvinha, que ela é chamada de lagarta, que passa a se alimentar das folhas das plantas onde ela nasceu. Então, a borboleta, ela não vai lá e não deposita os ovos na plantinha, não é isso?
Então, aí lá fica o ovinho ele vai quebrando, nasce a larvinha. Nessa larvinha é uma lagartinha que ela vai se alimentando daquelas folhinhas no qual o ovinho dela estava. A larva, ela come e cresce. Quando chega o momento da transformação, ela para de comer e se prende a um local da planta. Nessa fase do desenvolvimento, chamada pupa, ocorrem muitas mudanças em seu corpo. Depois de passado um tempo, a pupa se abre e de seu interior nasce uma borboleta. Olhem aí logo abaixo todo esse esquema que tia falou. Olha lá, inicia lá na folhinha o ovinho que a borboleta colocou lá na folhinha. Vocês estão vendo aí? Pronto, tá ali os ovinhos. Depois esses ovinhos rachou, que se transformou em uma larva. A larva vai se alimentando daquela plantinha, vai se desenvolvendo, depois ela se transforma em pupa. Aí vem o desenvolvimento da pupa, ó. A pupa, ela é toda verdinha, que é quando ela se fecha, não é isso? Então, ela vai amadurecendo, vai se transformando, como vocês estão vendo aí, até sair essa linda borboleta. Aí aconteceu uma metamorfose, isso, a transformação. Ou seja, a lagarta que nasceu, ela é totalmente diferente da borboleta que colocou os ovinhos. Então, quando ela nasce de forma diferente, que no caso a borboletinha colocou o ovinho primeiro para depois ter o desenvolvimento da larva, da pupa, até se gerar uma borboleta. Isso é chamado de metamorfose. E isso ocorreu uma metamorfose completa de uma borboleta, certo, meus amores? Vocês estão vendo aí um joguinho rápido. O que é que diz esse joguinho rápido? A borboleta passa pela metamorfose em 3 etapas, que são: primeiro, depois que ela coloca o ovinho, do ovinho que é que nasce? Isso. Aí depois, eu não vou dizer a resposta. Se vocês prestarem atenção na linha, vocês vão saber o que colocar aí. Aí depois que é uma larvinha, que essa larvinha vai se alimentando das folhinhas, ela se transforma em uma... Isso! E depois de transformada em uma pupa, ela passa a ser... O quê? Uma borboleta, o quê? Isso! Não vou dizer não, viu? Vocês terão que ler direitinho, prestar atenção na aula da tia. Na página 29, tem o desafio. Observe a imagem ao lado e responda ao que se pede. O que é que vocês estão vendo aí ao lado? Isso, vocês estão vendo coelho. E o que é que tem perto desse coelho? Muito bem. Cestos com ovos de Páscoa. Então, na imagem, podemos perceber uma cena típica da época de Páscoa cristã. O coelho com ovos. Com base no que estudamos até agora, responda. O coelho é um tipo de animal que gera seus filhotes no interior de ovos? Justifique sua resposta. Será? Será que o coelho, no qual a gente fala da Páscoa, e ele só vive cheio de ovinhos de Páscoa, será que ele nasce de ovos? Será mesmo? Vamos lá. Ele tem 4 patas. Ele tem o corpo coberto de pelos. É com vocês essa resposta. Nós já estudamos sobre os mamíferos, nós já estudamos sobre os ovíparos, nós já estudamos sobre os vivíparos. Então, isso é com vocês, tá bom? Metamorfose em anfíbios. Nós vimos a metamorfose em insetos, que foi a borboleta. Vamos ver agora como acontece a metamorfose nos anfíbios. Nos anfíbios nós sabemos que são sapos, rãs, pererecas, não é isso? Vamos ver como é que acontece a metamorfose neles? Vamos lá. O acasalamento, que vocês já sabem que é a união, não é isso? Do macho com a fêmea. Da maioria dos anfíbios, que são sapos, rãs ou pererecas, ocorre dentro d'água, não é isso? Então, ocorre na água. Quando a fêmea está em seu período favorável ao acasalamento, ela é atraída pelo macho por meio de seu coachar, né? E o que é coachar? É aquele barulhinho que o sapo faz, né? Ué, ué, ué. Então, isso é o coachar.
Então o macho ele vai atraindo a fêmea com esse barulhinho, que é o coachar, que é uma espécie de canto. Então o coachar é uma espécie de canto. Então o sapo é como se cantasse para chamar a fêmea para perto dele. A fêmea, com o corpo cheio de óvulos, porque os óvulos do sapinho, da sapa no caso, né, ela fica no corpo. Ela é agarrada pelo macho em um forte abraço, que pode durar por dias, até que a fêmea lança os ovos na água. E o macho, então, lança os espermatozoides sobre os óvulos. E nós vimos agora há pouco que os espermatozoides eles se encontram com os óvulos para gerar um novo ser, não é isso? Desse encontro entre os gametas são formados numerosos ovos, protegidos por uma grossa camada gelatinosa, que na maioria das vezes prende-se às plantas aquáticas. Observem a imagem ao lado. Então, vocês observem aí a imagem ao lado. Nós temos aí ovos de pererecas depositados sobre uma planta aquática. Então, essas bolinhas que vocês estão vendo aqui, meus amores, olha, nessa imagem daqui do lado, são os óvulos. Os óvulos que foram dispersos do corpo, ou seja, foram lançados do corpo da perereca. E eles se agarraram às plantinhas aí dentro da água. Aí o que acontece? O sapo macho, eles liberam espermatozoides, onde os espermatozoides vão à procura do óvulo e quando se encontram com o óvulo, aí sim, vai gerar novos sapinhos, que a gente sabe o processo, né? De girino, papapá, papapá. Então, vamos lá, continuando. Quando os ovos eles ficam maduros e formam o embrião, eles se rompem, dando origem às larvas, denominadas girinos. Então, essas larvinhas são denominadas girinos, que vivem e crescem na água até realizarem metamorfose para a vida adulta. A metamorfose é um processo lento que transforma um anfíbio jovem, que é o girino, em adulto. Nessa fase, os girinos se alimentam primeiramente da própria gelatina, que os envolve, e depois de algas e plantas aquáticas. Então, olha que interessante, aquela gelatina que envolve aquele ovo, aquele embrião, quando ele se transforma em girino, eles vão comendo a própria gelatina que envolveu o seu corpinho. Aí depois é que eles vão se alimentando de algas, de plantas que estão lá dentro, certo? Aí vamos ver o esquema. Ó, então vem, né, os ovos que foram depositados na água, como o Tia acabou de falar, ou seja, o sapo ele dá aquele abraço, né, que pode ser por dias na sapa, onde ela libera aqueles ovos, tudo dentro d'água, onde elas vão se agarrando nas plantinhas, né, lá dentro d'água. Depois vai envolvendo aquela membrana, que é essa gelatina protegendo aqueles ovinhos. Depois saem as larvas, quando os ovos estão bem maduros. Sai aquela larva que recebe o nome de, muito bem, girinos. A próxima fase do girino é ele lançar duas patinhas, que vai crescendo duas patinhas. Depois, forma mais duas patinhas, ficando com 4 patinhas. Depois ele se transforma em um sapinho jovem. E por último, a fase adulta, o sapo adulto, o sapo já formado, todo completo. Então, aí está a metamorfose do sapo, né? Ciclo da vida e metamorfose de um sapo, que nós acabamos de ver. É verdade? Logo aí abaixo vem perguntando pra gente. É verdade? Os sapos adultos respiram através da pele. Será que isso é verdade? Será que isso é mentira? Vamos aí para a pesquisa. Ó, o celular, que a tia sempre fala assim, usando o celular não somente para YouTube, usando o celular para pesquisa. Então, agora é o momento de pegar o celular e dizer, o sapo respira pela pele?
Aí vai fazendo a pesquisa no celular para colocar a resposta aí para tia ver qual é a respostinha de vocês. Vocês terão que pesquisar. Pesquisar é fundamental para aprendizagem, tá bom, meus amores? Então é isso aí. Falamos sobre a metamorfose dos animais, não é isso? Falando da metamorfose de um inseto. Falamos da metamorfose de um anfíbio, onde é muito interessante o desenvolvimento desses animais, até a colocação de ovos, não é isso? Até a formação desse animal na fase adulta. E é isso aí. Espero que vocês tenham entendido. Leiam o conteúdo para o melhor entendimento. Não segue um exercício para casa, a não ser completar esse joguinho rápido, certo? E esse da verdade, é só isso que tem para responder, não tem mais nenhum exercício. E eu peço que vocês leiam. Leiam bastante o conteúdo para entenderem direitinho o que vem a ser metamorfose, o que vem a ser acasalamento, tá bom, meus amores? Então é isso aí. Tchau, bons estudos e até a próxima aula.